Fala galera, tá começando agora o novo podcast da Toca. A gente vai ter até 20 minutos para falar sobre teologia e ministério de jovens. E para isso, nosso primeiro convidado, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Candeias, líder do Plano B, mestrando em teologia pelo André Jumper, ele é marido de Maiara, torcedor do Santa Cruz e formado também, que eu tinha esquecido, teólogo pelo Seminário Presbiteriano do Norte. Seja muito bem-vindo, Lucas Dias. Fala, meu amigo, beleza, Bruno? E aí, galera da Toca, feliz por estar aqui com vocês, partilhando nesse primeiro podcast até 20 minutos. Espero que seja legal. Vai ser bom demais. Então é isso, galera. Já vamos rodar a vinheta aí pela primeira vez e daqui a pouco a gente começa o nosso papo. Roda a vinheta. É isso aí, galera, vamos começar o nosso papo, tempo na tela e valendo. Vamos conversar sobre teologia e ministério de jovens. Lucas, primeira pergunta é que a galera da Toca tá muito empolgada com essa vibe de leitura. No início do ano, a gente falou, vamos estabelecer uma meta de leitura. Não sei se tu viu, Pedro Pamplona, ele tem esses cursos assim de como ler, leitura inteligente. E aí a galera, junto comigo, assim, vamos ler bastante esse ano. Eu coloquei uma meta, vou ler 30 livros. Aí até agora eu consegui ler 3, 2,5, pra falar a verdade. Mas tem uma galera na Toca que tá lendo, assim, de forma abusada mesmo, assim, lendo conteúdo relevante, bom, teológico, reformado, seguindo a doutrina daquilo que a gente acredita. Mas a primeira pergunta é, por que a gente tá vendo tanto jovem e adolescente interessado por teologia, por esse tipo de mensagem? Cara, isso é massa, isso alegra o coração da gente como pastor. E, na verdade, eu tenho percebido esse interesse pelo estudo, não só no campo da teologia. A gente tem jovens e adolescentes hoje muito mais interessados e não só discutindo sobre futebol ou, enfim, cartola, como era a realidade da gente há alguns anos atrás, mas... Meu irmão, o jovem adolescente hoje conversa sobre política, o jovem adolescente hoje conversa sobre as consequências da pandemia e, graças a Deus, tem também esse interesse, né, por teologia, que é massa, que é muito importante, eu tenho certeza. Eu incentivo vocês a estudarem, a beberem, a ruminarem boa teologia, tenho certeza que Bruno também, mas a gente tem que ter cuidado e estudar com moderação. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de passar a bola para tu de novo, tu disse que leu 2,5, né? Sim. Eu devo ter lido não muito mais do que isso. Uns 6 ou 7 livros. Então, eu quero conversar com esse cara que leu 16, essa menina, para aprender que é um ritmo que eu preciso ter e não tenho conseguido. Meu irmão, é impressionante. Tem 2 meninas na Toca que eu acho que são as que têm lido mais, que são Pietra, que faz parte da liderança, e Tuane. Meu irmão, essas meninas já leram mais de 15 livros no ano. Então, é impressionante, assim. E não são livros bobinhos, não. Livros densos, às vezes... de teologia, assim, bem explicados, teologia densa. E eu fico me perguntando, assim, lógico que o trabalho que a gente tem feito na Toca inspira a galera a querer isso. Mas é algo que tu tá vivendo no Plano B, algo só da Toca, ou é algo que é generalizado, assim, as igrejas estão vivendo isso? Cara, eu acho que esse é um movimento que transcende Toca, Plano B para o movimento evangélico brasileiro. Então, só retomando um pouquinho do que eu compartilhei um pouquinho antes, é impressionante como a gente tem hoje adolescentes, eu estou falando aí de uma faixa etária de 12 a 17, 18 anos, que conseguem conversar sobre assuntos que na minha adolescência, não sei na tua realidade, eu sabia que existia, mas eu não me interessava, eu não me considerava aí um adolescente alienado. Mas eles têm conseguido conversar sobre vários assuntos e, por exemplo, a gente tem aí numa escola bíblica, vocês chamam como aqui a escola bíblica? Alicerce. O Alicerce, na classe... No Intoca, na Toca a gente chama de Intoca. O Intoca, na Toca e na Ponte como um todo, o Alicerce. A gente tem perguntas aí na classe de adolescentes que às vezes eu só escutei no seminário, não foi nem no Instituto Bíblico, foi já no ambiente de seminário, na graduação. Então, é algo legal, é algo interessante, mas vem aí o primeiro alerta e para acender aí o alerta e o perigo pra gente. É muito perigoso a gente só ler, a gente beber e isso não descer da nossa mente para o nosso coração. Porque a primeira coisa,
Lucas, cansei desse podcast, tá com a voz rouca, eu tô me recuperando de uma gripe. Não esqueça disso que eu vou falar aqui agora. Teologia sem oração, sem joelho no chão e sem serviço, de pouca coisa vale. Então, se essa galera aí ler esses 16 livros e não colocar em prática, servindo na toca, não só no Intoca, mas no serviço ali, mão na massa, recepção, conexão, mídia, comunicação, não sei como vocês chamam as equipes de vocês aqui, é prova que eles podem estar bebendo de boa teologia, mas essa teologia não alcançou o seu alvo, que é a glória de Deus e a edificação da igreja. Então, eu posso ler teologia sistemática, teologia histórica, ler patrística, cosmovisão, enfim. Mas se eu não coloco em prática, se eu não ensino em amor, em humildade, a gente precisa rever que teologia é essa que a gente tem estudado e aprendido. Caramba. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso aqui na Toca. Uma das mensagens, eu não lembro se foi a última de No Mundo, acho que foi, né, Vini? No último episódio, a gente fez uma série No Mundo, aqui na Toca, para falar que a gente precisa estar nos ambientes onde Deus nos colocou para falar do Evangelho. Só que, e eu citei exatamente esse movimento que a gente tem visto na Toca, da galera interessada por teologia, e eu lembrei daquele texto que o apóstolo Paulo fala assim, que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Uhum. Então, conhecimento pelo conhecimento vai tornar a gente fundamentalista, religioso. Mas se a gente aliar o conhecimento bíblico, que é algo que a gente também não pode descartar, porque às vezes a galera vai ou total para um lado ou total para o outro. Uhum. Ou se aprofunda demais o conhecimento esquecendo a oração, ou fica muito focado nessa parte mística e esquece do conhecimento bíblico. Exatamente. E só tentando complementar uma parada até que tu perguntou antes, não sei se o microfone tá longe, posso puxar um pouquinho? Lá na igreja, a gente tem um movimento que de 2016 até hoje, 2022, a gente tem uma média aí de 11 a 12 adolescentes que antes de ingressarem na faculdade fizeram um instituto bíblico. Isso é fantástico porque eu tenho vários líderes de pequeno grupo, que a gente chama de GE, grupo de encontro lá no Plano B, que tem essa formação de 1 ano, né, de teologia, um teológico ministerial. A gente tem professores de EBD, a gente, graças a Deus, tem uma equipe legal, a gente tem 4 salas lá, que é o mesmo corpo docente, que é o Plano B Way, Ministério de Pré-Adolescentes, Plano B Team Adolescentes e o Plano B de Jovens. Então a gente tem essa galera que tem um conhecimento bíblico e isso é fantástico. Mas ao mesmo ponto, e assim, na mesma medida, às vezes é difícil a gente entender que toda teologia precisa ter uma prática. Então, é igual quando a gente faz a nossa devocional, o nosso tempo de meditação diário, hora silenciosa, não sei como você chama. Se você leu aquilo e simplesmente acumulou conhecimento, você não atingiu o propósito. Aquilo ali não vai te levar à piedade, ao serviço cristão, ao servir ao teu próximo. Então, eu incentivo, mais uma vez, compartilhando sobre isso. Beba de boa teologia, estude. Eu comecei aí a minha jornada de formação ministerial com os 17 para 18 anos. Continuo estudando, como o Bruno compartilhou no começo, mas eu procuro, assim, entender e refletir. Beleza, eu aprendi isso aqui em um módulo do mestrado. Como é que eu vou compartilhar isso aqui com o Plano B? Como é que eu vou compartilhar isso aqui com os adolescentes do Plano Betim? Como é que eu vou compartilhar isso aqui com a minha igreja? E outra coisa que a gente precisa entender é que o alicerce, o Intoca, lá a gente chama de escola bíblica, são muito importantes. Mas eles também não são um seminário teológico. Eu não preciso trazer o nível do seu seminário e do meu seminário para a realidade do Intoca. Eita, Lucas, calma. Então quer dizer que é para ser algo raso, superficial? Não. Precisa ser contextualizado. Porque não adianta eu trazer dogmas teológicos com boas citações, citar patrística, história da igreja, período ali medieval, reforma, puritanos, se eu não contextualizo. Se ao sair da sala do Intoca, do momento de estudo, beleza, como é que eu vou usar isso na minha escola? Como é que eu vou usar isso na pelada com a galera? Como é que eu vou usar isso lá embaixo do prédio com a galera do condomínio? Como é que eu vou usar isso no meu relacionamento com os meus pais? Então, eu vou trazer alguns alertas aqui para vocês. E, assim, é um pouco do que a gente tem vivido lá. Contextualize. Pegue as verdades eternas do Evangelho puro e simples, da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual não só de fé, mas lembre-se, de prática também. Então, é massa
Eu louvo a Deus por esses 11, 12 jovens que fizeram o Instituto Bíblico. Alguns hoje são advogados, hoje são nutricionistas. Eu e mais dois, na verdade, seguimos para o ministério em tempo integral. Mas os outros não. Mas eles têm servido com as suas profissões dentro da igreja local. E isso faz meu coração vibrar e encher de alegria. Meu irmão, eu ouvindo você, cara, parece que eu tô vendo Spurgeon na minha Com frente, certeza. Só a barba mesmo. É perigoso você falar de Spurgeon comigo, que eu tô com a voz meia rouca, né? Então, cuidado aí com as suas citações. É melhor a gente seguir. Mas eu tenho visto, assim, que o interesse da galera da toca, ao mesmo tempo que emerge, assim, no sentido de procura por conhecimento teológico relevante, contextual, bíblico, essencialmente reformado, ao mesmo tempo isso está alinhado com a busca por uma praxis viva, assim, algo real, assim, dentro da igreja, algo vivo, que torna a comunidade uma dinâmica orgânica, não é um lance forçado. Mas eu acho que ao mesmo tempo a galera estuda e fica se perguntando assim, como é que eu consigo aplicar, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui num livro que a galera viu nos últimos tempos. Por exemplo, o livro que a gente vai fazer uma série de mensagens agora. Curtinho, pequenininho, Ego Transformado. Massa. Inclusive, pessoal, Lucas vai estar aqui com a gente dia 28 de maio. 28 de maio, fechando a série. Não vai ter ninguém aqui, divulgou, né? Não, com certeza, vai lotar, traga seus amigos. 28 de maio, terceiro episódio da série de Ego Transformado. Por exemplo, é um livro curtinho, mas Tim Keller tem um conteúdo profundo. E como é que eu consigo aplicar o conteúdo de livros de literatura cristã na minha vida prática, ou pelo menos no ministério? Porque a gente tenta colocar para o ministério talvez seja algo mais palpável. Mas como é que eu consigo aplicar o conhecimento literário que eu adquiro através dos livros na minha vida familiar, os meus amigos na escola, na faculdade? A gente precisa estar ligado em um perigo dessa realidade, dessa vontade de aplicar. E perceba, eu passei os últimos 10 minutos falando sobre a importância da aplicação e da contextualização da boa teologia para a sua realidade. Mas a gente também não pode enlatar. Às vezes a gente lê alguns livros e a gente entra naquele mundo do Bob, o mundo real, o mundo ideal, mas o mundo real é outra situação. Então, às vezes, a gente lê uma boa teologia, lê um livro aí sobre prática ministerial e olha para o nosso ministério... Olha para o nosso ministério e, meu irmão, tudo que a gente está fazendo está errado. Mais uma vez, essa contextualização é necessária e nem tudo que por exemplo, Igreja Centrada, do Keller, é um livro fantástico, nós já lemos, mas nem tudo que deu certo lá na Redeem vai dar certo lá na IPB Candeias e nem aqui na Ponte. Então, o importante é não tirar a forma do que você lê. A aplicação tem que ser da essência. É impossível a gente ler um livro sobre ego transformado, que lida sobre o nosso orgulho, a nossa humildade, e não colocar isso no nosso dia a dia com o relacionamento com o nosso irmão, com os nossos pais, com a galera lá da nossa sala, né? E me permita lhe falar outra coisa, se você não desistiu até agora, escute isso antes de desistir desses minutos que nos restam aqui. Não desperdice a sua geografia. O que eu quero dizer com isso, obviamente, eu não estou me referindo à sua matéria lá da escola. Não desperdice onde o Senhor te plantou. Eu tenho um ciclo de relacionamento. O pastor de vocês, Bruno, tem outro ciclo. Nós habitamos e transitamos em alguns ambientes. Mas nós nunca, talvez, vamos transitar, andar, criar relacionamento com as pessoas que Deus colocou na tua geografia. Então, tu tem um desafio. É aprender no Intoca, que é no domingo ou no sábado, Intoca? No domingo. No domingo, você tem o desafio de ler boa teologia, mas aplicar para o teu colega que talvez nunca abriu a Bíblia. Ali do cursinho do preparatório pré-ENEM ou da tua faculdade. E não adianta você chegar para esse cara, não, porque o doutor John Piper citou. É porque Paul Walsh disse, como dito por Tim Keller, como dito, enfim. Para essa galera, essas referências não valem de nada. É muito mais importante você primeiro fazer um link com a cultura, com a realidade daquela pessoa e trazer a mensagem do evangelho de uma forma orgânica. Para que as pessoas se convertam, a gente precisa pregar. Como ouvirão se não há quem preguem? Mas essa pregação precisa atingir um coração das pessoas. O meu e o seu alvo da nossa vida é glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre. E, tipo assim, às vezes a gente escuta, né, que o alvo dos ministérios é alcançar mais jovens. O alvo do plano B e da toca precisa ser adorar a Deus.
E quando a gente tem essa perspectiva de alcançar o perdido, é para que eles também adorem. Então, a missão não é para alcançar o perdido simplesmente. O fim último da missão é que aquele perdido adore a Deus. Esse é o fim principal da vida da gente. E esse deve ser o fim do seu estudo na área do campo teológico. É você ler essa galera que, meu irmão, às vezes eu me sinto humilhado. Eu fui para um congresso uma vez que a primeira palestra foi do Jonas Madureira e a segunda foi do Paulo Borges Júnior. Meu amigo... É literalmente inteligência humilhante. Eu me senti ali... Não sei, não vou nem falar o que é que eu me senti. Meu irmão, eu não entendia. Mas Paulo Júnior é mais natural. Exatamente, né? Eu preciso assistir 3 vezes para entender um texto da palestra. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso? Você tem um desafio. É ler aquilo que você entende, porque você já tem uma bagagem de igreja, de ministério de jovens e adolescentes, e contextualizar com aquele cara que nunca pisou em uma igreja. Então, se o primeiro alerta foi para você fazer teologia com o joelho no chão e com oração e colocando em prática, o segundo alerta é para você não desperdiçar a sua geografia. De pouco vale você encher a sua mente aqui no Intoca e nas suas leituras, nos seus 5, 10, 16 livros, se você não contextualiza aquilo para que aqueles que ainda não conhecem a Deus também tenham acesso à teologia, ao evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Então, só para terminar e bater a bola para tu novamente, a gente precisa entender que é massa. Eu incentivo, eu empresto meus livros. Eu tenho até um carimbo aí que todo mundo tira onda com meu carimbo. Vocês precisam ver, entrem lá no Instagram de Lucas, sigam ele. Qual é o teu arroba, @ Lucas? Lucas José Dias. Sigam ele lá, porque ele tem um carimbo que ele bota o nome dele, Lucas Dias, e embaixo tem assim, não furtarás. E a referência bíblica. Meu irmão, eu preciso de um carimbo desse, porque a galera da Toca some com meus livros. Pronto, era isso que eu ia dizer. Eu empresto meu livro pra galera, de 10, 5 não voltam, então é sinal que a galera não tá fazendo teologia da forma certa, né? Mas... Entre uma dúvida, o carimbo tá funcionando? Não. Eu preciso aí colocar um salmo imprecatório ali para ver Senhor esmaga os filhos dos filhos dele contra a pedra, mas não tá rolando não, só o não furtarás não tá rolando. Galera, bebam teologia, estudem, se debrucem sobre a palavra, mas tudo isso precisa ser para a glória de Deus e para vocês servirem ao próximo de vocês. Agora vamos tentar fazer mais um bate-bola jogo rápido aqui. Vamos aí. Se tu pudesse definir 3 temas importantes, imprescindíveis para leitura de jovens e adolescentes no contexto de literatura cristã. 3 grandes temas, não livros, né? Isso, Primeiro deles, cosmovisão cristã. É impossível estar em um mundo sem uma cosmovisão. Muita gente fala do mundo, me presta óculos, como, do mundo não, da cosmovisão como óculos. Eu até entendo, mas se a cosmovisão for um óculos, eu posso estar aqui gravando o até 20 minutos cast, mas tirar quando eu for para o shopping. Mas cosmovisão é muito mais o olho do que os óculos. Porque o olho é difícil tirar. Se a gente tirar, a gente não enxerga. Então, estude sobre cosmovisão. E não só sobre cosmovisão aplicada na área de sexualidade, política, ministério com jovens. O conceito de cosmovisão. E aí já vai um livro, Dando Nome ao Elefante. É um bom início aí para você entender o conceito de cosmovisão. E depois você aí aplicar esse conceito às realidades aí da vida. E talvez nunca no Brasil se publicou tanto como atualmente no conceito de no campo temático cosmovisão cristã, cristã bíblica, cristã reformada. O segundo grande campo temático que você precisa escutar e estudar é aconselhamento bíblico. A nossa alma foi soprada pelo Senhor, então nós precisamos entender o que o Senhor que nos criou, inclusive a nossa alma, os nossos dilemas emocionais falam pra gente. Tem um livro fantástico para os líderes de GR, lá na igreja de GR. Leiam Homens Aconselhando Homens, Mulheres Aconselhando Mulheres. Leiam livros aplicativos do dia a dia dos adolescentes e jovens. Porque você vai ter o que a Bíblia fala sobre aquilo. E você vai começar a aconselhar a galera do seu GR, não com o que você acha ou o que você escutou do mundo, mas o que Deus fala para você e para você partilhar com essas pessoas. Então, eu já falei sobre cosmovisão cristã, eu já falei sobre aconselhamento bíblico e talvez uma terceira área aí que seria legal a gente estudar. Eu não sei se eu vou indicar a área de hermenêutica, mas entendo porque eu cogitei hermenêutica. É porque eu preciso saber ler a Bíblia.
Então, às vezes, a gente se depara aí a ler a Bíblia e não sabe ler a Bíblia. Então, princípios de métodos de estudo bíblico para você lidar com a sua Bíblia. Talvez, o tempo está curto, então não ia falar hermenêutica, mas fica hermenêutica. O que eu ia indicar era teologia reformada. Porque às vezes a gente pensa que teologia reformada são os 5 pontos do calvinismo, mas vai muito além disso. Então, o primeiro foi Cosmovisão. Qual livro tu indicou? Dando Nome ao Elefante. Dando Nome ao Elefante. Quem é o autor, tu sabe? James Sari. Isso, com certeza. Coloca James no Google que aparece. Vai ter lá. Segundo aconselhamento bíblico. Cara, homens aconselham... Deixa eu indicar alguns livros, eu acho que seria melhor, mas para os líderes de GR, né? GR. Grupo de relacionamento. Era homens aconselhando homens e mulheres aconselhando mulheres, tá? Mas alguns livros que eu poderia indicar para vocês é esse, né, do James Sari, sobre cosmovisão, o conceito da cosmovisão. O outro é Cartas a um Jovem Calvinista, beleza? O terceiro livro é o da Elise, né? Da Vida Nova, Ídolos do Coração. Galera, a teologia pode ser um ídolo na sua vida. O quarto livro, eu não vou falar o nome do autor porque eu não vou acertar a pronúncia, mas é Pecados Intocáveis. Ó, se liga, não só Bridges, alguma coisa assim. Não só assassinato e adultério é pecado, a tua fofoca também é pecado. Então, Pecados Intocáveis é um livro fundamental para todo mundo. E o quinto livro que eu quero indicar aqui para vocês, que você precisamos ler, vai parecer que eu estou querendo correr de indicar um quinto livro, mas não é. É ler Eclesiastes pelo menos uma vez por ano. Então, tem esses 4 livros aí da literatura cristã e Eclesiastes, do sábio, lá no Antigo Testamento, que você deve ler também. Meu irmão, olha isso, olha. 3, 2, 1, balão. Meu irmão, esse papo foi bom demais, meu irmão. Você explodiu minha cabeça aqui agora. Isso é uma bênção, mano. Tamo junto, viu? É uma honra ter você aqui. Toda vez que eu estiver triste, eu venho pra cá pra tu massagear meu ego. Foi bom demais, galera, esse papo, Lucas. Você é bem-vindo de volta muitas vezes. Dia 28, só lembrando, dia 28... Nossa série Ego começa baseado no livro Ego Transformado de Tim Keller. Quem vai pregar? Eu vou pregar no primeiro episódio, Mateuzinho vai pregar no segundo e Lucas vai fechar essa série. Então muito perceba, especial. a gente começa bem e termina mal, né? Não, com certeza o contrário. Mas vai ser o último culto do semestre da Toca, porque no mês de junho a gente não vai ter culto, só vai ter o acampamento. Então Lucas vai fechar o semestre. Cara... Eu acho que eu vou estar doente no dia, tá? É tanta responsabilidade que eu vou arrumar uma desculpa. Mas, cara, brigadão. Galera, eu tô à disposição de vocês, tá? Cara, já passou de 20 minutos, mas deixa eu falar uma parada. Mas os 20 foi pra falar do tema. Aqui pronto. Pode falar de outras coisas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente aí pode escutar vários podcasts, a gente pode aí beber de vários pregadores nacionais e internacionais, pra quem conhece o mínimo de inglês, instrumental. Mas o seu pastor é Bruno. O seu pastor é Guilherme. O seu pastor é Digo. São só esses 3 atualmente na ponte, né? Então, você vai ser pastoreado por eles. Não acho que você pode ser pastoreado por Keller, porque você lê muitos livros de Keller. Não acho que você pode ser pastoreado por John Piper, porque você lê muito John Piper. Não acho que você pode ser pastoreado por ninguém, porque o ambiente do pastoreio, do cuidado e da discussão da boa teologia não é uma plataforma digital, não é uma rede social, é a igreja local. Beleza? Durma com essa, meu irmão. Durma com essa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba. Bom demais, mano. Valeu, boy. Tamo junto. Até uma próxima conversa aí. Fiquem ligados. Até o próximo, até 20. Tem convidado especial vindo por aí pra gente rir, chorar e explodir cabeças. Valeu. Até o próximo. Balão. Balão.